Acho que agora está indo. Deixa eu devolver aqui para o João. Beleza. Então, vamos lá. Então, pessoal, como o João comentou, a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre a nefropatia associada ao contraste. Tem muita coisa para a gente conversar, então espero que vocês gostem. Para a gente entender um pouquinho mais do que pedem essa IC para a gente, se vale a pena a gente realmente responder, mas também se aprofundar um pouco mais no tema, né? Fazendo essa aula, realmente eu me deparei que tem muita coisa, tem muito assunto para a gente comentar sobre a nefropatia associada ao contraste. Então, vou trazer algumas delas para a gente poder discutir e, de alguma forma, poder acrescentar na residência de vocês. Então, vamos lá. Primeiro, por definição. E aí vem aquele grande mito, né? Será que existe mesmo nefropatia associada ao contraste? Ou é só coisas que o pessoal fala? Ou até mesmo, será que o contraste ele é nefroprotetor? Já tem gente que também pensou sobre isso, né? Poderia ter algum efeito. Entre mitos e verdades, vamos discutir aqui o que está escrito, né? E daí vocês tiram as suas próprias conclusões. Então, pelo CADIGO, e essa aqui ainda é a nossa bíblia, né, da nefrologia, vamos dizer assim, nosso guia. Ele ainda não foi atualizado, mas a gente ainda espera que ele brevemente seja. O de glomerulopatias, inclusive, daqui a pouco já vai vir em 2020, né? 2021, perdão. Mas o CADIGO de lesão renal aguda de 2012 fala o seguinte: na verdade, ele sugere que a nomenclatura seja uma lesão renal aguda associada ao contraste. Quando a gente fala que é uma lesão renal aguda induzida pelo contraste, a gente pode falsamente achar que foi o contraste que causou aquela lesão e somente ele. Mas, na verdade, a gente vai ver que a lesão ela envolve muito mais do que só o contraste. Por isso que o termo mais correto é dizer associado ao contraste. E o CADIGO fala o seguinte, que é uma lesão renal quando ocorre um aumento de 25% da creatina basal em 48 horas, que em teoria esse seria o pico do efeito deletério do contraste, ou um aumento de 0,5 da creatina em 48 horas. É o que está lá. 2 dias. Mas ele também deixa em aberto, e na observação, que isso pode ocorrer em até 7 dias. Às vezes realmente ocorre com o segundo, terceiro dia, essa piora da creatinina, por definição. E qual é a incidência dessa lesão renal aguda associada ao contraste? Então, existe uma grande variabilidade na literatura porque existe uma grande variabilidade na definição. Dependendo de qual estudo você vê, ele vai definir aquela lesão em critérios diferentes. Então, tem alguns estudos que mostram que chega até quase 10% quando você usa o contraste por angiografia, contraste arterial. Interessante notar esse registro de Oxlam, que foi o primeiro registro em 2006, na época, que prospectivamente avaliou algum efeito deletério do contraste Iuxalan. E é engraçado porque esse estudo, para avaliar essa lesão, ele definiu em 4 categorias a lesão renal aguda. Então, poderia ser uma creatinina com aumento de 0,5, e a incidência foi de 3,3. Poderia ser também um aumento em 25%, e a incidência foi 10,2%, ou ainda uma redução da taxa de filtração glomerular estimada em 25%, com a prevalência de 7,6%, uma incidência de 7,6%. Então, veja, a depender de qual critério eu uso, a minha incidência vai ser outra, né? Eles colocaram esses 3 e também depois colocaram todos eles juntos. E a incidência foi de 10,5%. Então, veja, pode sair de 3,3% a 10,5%, depende de como você define essa lesão. Então, começando pelos tipos de contrastes, vamos falar pelo que a gente tem mais hábito, né, de encontrar na prática clínica, né, na tomografia de tórax com contraste, abdômen com contraste, que são os iodados. Então, de forma geral, nós temos 3 tipos de contraste iodado. Um de alta osmolaridade, e a partir dele, como ele foi o primeiro a ser inventado e utilizado, foi criado um outro, um de baixa osmolaridade. Mas entenda aqui que é o de baixa osmolaridade em relação ao de alta. Se a gente for observar, a osmolaridade do alto é 1.500. A do baixa é 400 ou 700, realmente é menor, né? Só que com o aprimoramento da técnica e da bioquímica,
nós temos hoje o que a gente conhece como os contrastes isoosmolares, que na verdade pode não ser tão intuitivo, mas ele é o de menor propensão a causar lesão renal aguda pelo contraste. Isso aqui já é batido de prova de residência e de livro-texto, é bem conhecido. E se a gente realmente for observar, a osmolaridade do diiso é muito mais próxima da nossa, né? Que chega em torno de 285, 290. Então, ele tem a menor osmolaridade dos três. Ele é o de melhor uso. Isso não é nenhuma novidade. Tem esse artigo aqui de 93 que já demonstrava que o de baixa osmolaridade, em comparado com o de alta, isso foi um estudo experimental em animais, os de alta osmolaridade causavam maior dano tubular e maior lesão renal aguda. Então, desde muito tempo que a gente tem esse conhecimento. E como ocorre essa lesão, né? Como é que o contraste chega lá e pode provocar essa lesão? Não tem nada muito ainda certo sobre isso, e nem se isso é algo deletério. A gente sabe que existem efeitos diretos e indiretos, principalmente em relação à toxicidade tubular que o contraste pode causar, mais ainda se ele tiver uma osmolaridade maior. Também tem relatos de alterações hemodinâmicas causando até isquemia, porque há um desbalanço no fluxo sanguíneo renal. Então, a gente vai ver mais ou menos os dois principais mecanismos de lesão no contraste iodado. Aqui são os efeitos diretos do contraste. Então, por ele ter uma maior osmolaridade e pela sua conformação, ele deixa o fluxo tubular mais viscoso. Isso vai causar em alguns pacientes uma obstrução tubular. Tá? A princípio, o efeito direto dele é tubular, tanto por aumento da viscosidade, quanto por perda de células tubulares. Isso vai causar um aumento de sódio no túbulo distal. Como ele vai sentir que tem mais carga de sódio, ele vai liberar mais renina para lá no começo do túbulo ele causar uma maior vasoconstrição. Então, basicamente, o efeito direto é esse. O efeito indireto, ele também mexe com a vasculatura renal. Também, pelo contraste, vai aumentar a osmolaridade e a viscosidade. Isso pode causar microtrombos. Mas também o próprio contraste vai aumentar substâncias vasoconstritoras e reduzir substâncias vasodilatadoras, como óxido nítrico e prostaglandinas. Tudo isso levando, na verdade, a uma piora da vasoconstrição, causando até uma isquemia, como a gente comentou mais cedo. Então, de forma bem geral, é basicamente esses dois: o efeito direto tubular e um efeito também na vasculatura, os dois podendo causar algum grau de comprometimento na função renal. Mas e aí? Estimar o risco do meu paciente é importante quando eu vou utilizar um contraste iodado? Então, algumas considerações devem ser feitas. Tem alguns trabalhos que mostram que os pacientes que apresentam lesão renal aguda por contraste, associada ao contraste, têm uma maior mortalidade, talvez pela própria lesão que isso causa. Isso também pode acelerar a progressão de doença renal crônica. Aqui o parênteses que a gente pode fazer, por exemplo, é com Alzheimer. Toda vez que tem algum insulto, seja do desbalanço da homeostase, o nível de cognição ele baixa um pouco. Então, aquele doente renal que tinha uma taxa de filtração X, toda vez que ele faz uma lesão renal aguda, seja ela por contraste, e aqui a gente está considerando isso, vai piorar um pouco mais essa função renal residual. Portanto, uma menor função renal sustentada. E esse risco é diretamente proporcional ao quão isso foi importante. Quanto de lesão que deixou no paciente, né? Então, quanto maior a lesão renal, maior o risco de dessa lesão se manter, ao ponto de que pode chegar até um odds ratio de 17, com intervalo de confiança até dentro do que pode ser dito como significativo. Né? Mas é isso, estimar o risco faz sentido? Aqui é uma provocação. Ou seja, quero dizer, todo aumento de creatina realmente vai me indicar uma maior mortalidade? Então, isso aqui foi uma coorte prospectiva de mais ou menos 4.000 pacientes que fizeram cirurgia cardíaca aberta. Foi interessante que eles viram a variação de creatinina tanto para cima quanto para baixo aumentou a mortalidade. A gente já comentei,
há pouco em relação a quando aumenta a creatina, pode realmente aumentar a mortalidade. Mas como é que você me explica que variar a creatina para baixo aumenta a mortalidade? Não faz muito sentido. E aqui eu trago o quadro dessa mortalidade desse estudo em cirurgia cardíaca. Então, ele parece como aquele gráfico do sódio, como é do potássio também. Nas extremidades, a mortalidade aumenta. Então, aqui, quando a creatina ela variou para baixo, ela diminuiu, a mortalidade aumentou. E o que é que o estudo mostrou? Que, na verdade, isso foi porque esse grupo de pacientes eram pacientes mais graves, que eles sangraram mais, eles tiveram precisado de mais hemotransfusão, ficaram mais diluídos. Então, só para a gente entender que nem toda variação ela corresponde necessariamente a uma pior ou melhor mortalidade. E esse outro estudo aqui, na verdade, é uma meta-análise. Ele buscou trabalhos que faziam intervenções que poderiam provocar tanto um aumento da creatinina quanto a redução da creatinina. Foram 14 estudos. Então, só para a gente ter uma ideia, as intervenções que reduziram a creatinina, como, por exemplo, melhorar a perfusão, manter uma pressão arterial média melhor, melhorando a vasculatura renal, essas intervenções realmente reduziram a creatinina. Mas também procuraram outros trabalhos que, de certa forma, aumentaram a creatinina, como, por exemplo, no diabético, quando o paciente, ou mesmo com IC, e aqui, principalmente, foram pacientes com IC que eles pegaram a população. Quando você começa a cobrar, realmente piora a creatinina. Só que foi o que eles viram nessa meta-análise. Não teve um efeito na incidência de doença renal crônica ou mortalidade. Tanto intervenções que reduziram a minha creatinina, como, por exemplo, eu preveni o meu contraste, como também intervenções que aumentaram a minha creatinina. Não teve diferença. Para a gente ter uma ideia de que nem sempre, mais uma vez, só olhar o valor da creatinina, ele não vai me dar uma relação direta com a mortalidade ou com a progressão de doença. E é que a gente se questiona, então, né? Será que realmente existe uma relação causal de aumento de creatina e efeito adverso? A gente viu que não. A depender do estudo e da intervenção, a sua piora não necessariamente ela significa um pior desfecho, né? Porque também a creatinina, ela não é específica nem indicativo de dano renal, mas é o que é o nosso exame mais disponível mundialmente, em relação a tanto o acesso quanto ao custo. Tendo tudo isso em consideração, não há ainda estudo que mostre que eu preveni a minha lesão renal aguda associada ao contraste melhora a minha sobrevida, devido a todos esses estudos conflitantes. E a pergunta que fica é, a minha lesão renal aguda associada ao contraste, ela é marcador ou ela é mediador de desfecho adverso? Ou seja, eu ter lesão renal aguda vai me provocar necessariamente um efeito adverso? A gente não sabe ainda. Outra provocação. E ainda existe esse risco? Então, isso aqui foi outra meta-análise, com mais de 25 mil pacientes, que aqui, sim, foi um estudo que eu utilizei contraste. Então, foram 3 estudos não randomizados. Eles viram que não houve diferença de lesão renal aguda em quem recebeu contraste, que foi de 6,4%, e quem não recebeu contraste. Não fez diferença a minha incidência de lesão renal aguda. Veja que o risco relativo, ele passa do 1. Não teve diferença mesmo. Foi algo que eles também não esperavam. Mas, nas considerações, eles viram que, assim, não foi... os pacientes que não receberam contraste, eles pioraram a creatina como qualquer outro paciente internado. Seja por hipovolemia, seja por nefrotoxicidade, seja pelo uso de AINES. Então, eles não conseguiram associar exatamente ao contraste, mas ao contexto geral do paciente. Então, ele usando ou não contraste, a creatina dele iria piorar. Ele ia acabar tendo uma lesão renal aguda. Então, veja, alguns confundidores podem estar juntos ali no meio do contraste, quando o paciente apresenta uma lesão renal aguda, com certo risco de viés. Como a gente viu, não foi o contraste que causou a princípio, né? Pelo que o estudo mostrou, não houve diferença. Então, foi a hipovolemia que você não viu, foi a medicação que você não corrigiu. Tanto é que aumento de creatina são comuns em pacientes internados, seja ele usando ou não contraste.
De uma forma geral, o risco de causar lesão renal aguda é baixo. Como exemplo, um estudo mostrou que no CAT letivo, só 1,2% dos pacientes aumentaram a creatinina em 50%, enquanto nenhum deles houve aumento de 100% na creatinina. Ainda assim, com esses estudos conflitantes, a gente ainda não consegue dizer, com evidência suficiente, para dizer que o contraste ele não provoca risco. Alguns estudos mostram que não fazem diferença, outros mostram que faz. A gente está aqui para discutir isso, né? Então, entrando um pouco na atualidade, né? Se a gente for parar para pensar, o contraste iodado ele vai causar uma lesão tubular. Então, nada mais justo do que eu encontrar algum marcador tubular alterado, não é isso? Então, esse estudo mostrou mais ou menos isso, ou procurou mostrar isso. Foi um subestudo do PRESERVE, que a gente vai comentar. Foi o que eles fizeram. Eles escolheram amostras de sangue 2 horas no baseline, antes do exame, e 2 horas após o exame contrastado, que nesse caso foi uma coronariografia. Foi o que eles viram, que os marcadores de lesão tubular e de reparo não teve diferença em quem usou contraste e que fez lesão renal aguda, esses marcadores não se alteraram. A discussão é, será que talvez não seja tanto um efeito tubular, mas na verdade um efeito hemodinâmico? Porque 10% desses pacientes tiveram lesão renal aguda pelo contraste. A única consideração desse estudo é que os pacientes que tiveram o KIM-1 pré-contraste, esses que tiveram KIM-1 mais elevado, eles tiveram mais chance de ter lesão renal pelo contraste. Então, talvez isso já seja uma lanterna que a gente tem que ficar atento. E uma outra dúvida é, faz diferença eu fazer uma tomografia de tórax com contraste, ou fazer um cateterismo para tratar doença arterial coronariana? Ou seja, contraste venoso ou intraarterial faz diferença na minha lesão renal aguda? Esse estudo randomizado pegou pacientes, 320, que tinham doença arterial coronariana estável e que eles foram randomizados para ou fazer uma angiotomografia, ou seja, contraste venoso, ou fazer um cateterismo, contraste arterial. A gente vê que foi um número parecido de pacientes. E a grande maioria deles tinha uma função renal, uma taxa de filtração até razoável, acima de 60, não era de tão alto risco. E nesse estudo houve diferença. Os pacientes que fizeram angiotomografia, ou seja, o contraste venoso, eles fizeram menos lesão renal do que os que fizeram contraste intraarterial. Foi um estudo randomizado de 2019, com certo poder estatístico. Por outro lado, temos outros dois que também fizeram essa análise de contraste venoso quanto arterial e não houve diferença. Tanto nesse com 2.273 pacientes, sem contraste, com contraste venoso e contraste arterial, não teve diferença nenhuma. Mas, e aqui foi também uma coorte que viu com contraste venoso e arterial, também não houve diferença. Mas se a gente for lembrar e for bem criterioso, o ensaio randomizado ele tem mais poder estatístico. Então, a princípio, a gente poderia entender que o arterial tem mais risco de causar lesão renal aguda, nesse sentido. E aí, então, a minha incidência depende muito do meu critério. Eu sei que eu preciso usar um contraste isoosmolar, às vezes pode causar ou não lesão renal. E a prevenção? Eu uso soro fisiológico, eu uso bicarbonato, solução bicarbonatada, eu uso acetilcisteína, vitamina D, estatina, óleo de peixe, que está em moda essas coisas, essas novas intervenções, né? Inclusive, a vitamina D tem trabalho mostrando que é fator de risco, mas não vamos nos ater a ela hoje, ela é muito polêmica. Então, veja, tem várias formas, e tem sido feito por muito tempo, de vários jeitos, intervenções para prevenir a lesão renal aguda pelo contraste. Mas a ideia principal é que eu tente manter meu paciente em euvolemia. Tem alguns trabalhos também que fizeram a reposição volêmica avaliando a pressão final diastólica do ventrículo esquerdo. De forma mais invasiva, eles viram que, intervindo nessa variável, eles conseguiram realmente prevenir. Então, há uma luz no fim do túnel, né? O soro fisiológico ele é melhor do que o soro ao meio, nesse contexto, ou até mesmo do que fluidos orais.
A Academia Americana de Radiologia recomenda que você faça o soro 100 ml por hora, 6 a 12 horas antes, 4 a 12 horas após. Eu trouxe da academia quanto da Sociedade Europeia só para a gente entender que tem várias formas de fazer a mesma intervenção. A gente não tem ainda nenhum estudo que bata o martelo e diga que é melhor do que a outra. Então, a Sociedade Europeia ela já pensa um pouco diferente. Eu posso usar de 1 a 1,5, 12 horas antes, até 24 horas após. Então, depende muito do seu serviço. E aqui veio o grande estudo, que é um dos grandes estudos da noite de hoje, que é o PRESERVE. É um estudo bem desenhado, com 5.000 pacientes de alto risco. Eram pacientes que tinham uma taxa de filtração estimada entre 60 e 45 e 30. Os que tinham entre 60 e 45 eram diabéticos. Sabidamente, a gente tem isso como fator de risco, que depois foi questionado. Mas entenda que são pacientes de alto risco. O que foi que eles fizeram? Foi feito o exame com contraste, uma angiografia arterial, e daí, a partir daí, foram definidas intervenções que pudessem prevenir a lesão renal aguda. Então, em um grupo, eles fizeram soro fisiológico, um outro grupo, eles fizeram bicarbonatada, um outro grupo, eles fizeram acetilcisteína, que era utilizada bastante, e um outro placebo. Qual foi o interessante? No desfecho primário, sendo morte, hemodiálise, aumento de creatina em 90 dias, e o secundário, a própria lesão renal aguda, associada ao contraste. Então, como a gente pode ver aqui, no desfecho primário, o P não foi significativo. No desfecho secundário, morte, diálise ou permanência da lesão renal ou hospitalização, tanto faz. Não houve diferença. Eu usar bicarbonato, eu usar soro fisiológico, eu usar acetilcisteína, eu usar placebo. Isso foi interessante porque, por muito tempo, foi preconizado o uso de acetilcisteína, ou algum serviço utilizava o bicarbonato. Mas, de uma forma randomizada, a gente conseguiu ver com evidência que nenhum foi superior ao outro. Aqui, para a gente ter uma ideia, eles até lançaram editoriais sobre esse estudo PRESERVE, justamente para valorizar o impacto que ele teve. Então, desde 1928, quando o primeiro contraste foi desenvolvido, a gente passou por várias fases. A pensar até que poderia ter algum efeito de diurético, mas isso não foi bem evidenciado. A nossa antiga acetilcisteína, até chegar no PRESERVE. A gente viu que não teve benefício de a gente usar o bicarbonato ou acetilcisteína em relação ao soro. Ou seja, entre usar um ou outro, o soro teve o mesmo efeito. Em pacientes que foram para a geografia, com taxa de filtração reduzida e diabéticos. Então, a ideia é que a gente use sempre que possível a menor quantidade de contraste. Alguns trabalhos até falam, de uma forma também anedótica, que o ideal seria você reduzir a um valor menor do que o dobro da sua taxa de filtração. Então, se a minha taxa de filtração é 60, o dobro é 120, eu tento usar um pouquinho menos que isso. Não há evidência de que eu suspender o diurético e ECA ou BRA vá prevenir a minha lesão renal por contraste, mas há sim a orientação de que você suspenda o AINE. Lembrando que o AINE, o mecanismo de ação, é de aumentar a vasoconstrição, por inibir a prostaglandina. Lembra lá do mecanismo de ação do contraste, que ele também causa uma vasoconstrição? Então, o AINE seria mais um efeito sobreposto. Realmente, a gente precisa suspender os AINEs por diversos motivos, a gente está só conversando só mais um deles, né? E também de suspender temporariamente a metformina. Não que ela vá causar lesão renal aguda, mas o paciente ele pode ter já algum grau de disfunção renal e de alguma forma evoluir com a hipovolemia e ela, na verdade, causar uma acidose lática, que até a gente teve alguns casos no hospital, em São Paulo. E agora, conversando um pouquinho mais, então, fechando o contraste iodado, agora conversando mais um pouco sobre contraste à base de gadolínio, que também é a nossa realidade, nossa interconsulta e vai ser a nossa prática diária.
sempre vai ter alguém para chamar, né, chamar a gente para avaliar uma ressonância. Se pode fazer ou não. Então, o Colégio Americano de Radiologia, ele define 3 tipos de contraste à base de gadolínio. Os de grupo 1, que foram os primeiros a serem criados, e os que mais são associados, mais eram, porque não estão sendo mais utilizados, associados à fibrose nefrogênica sistêmica. Tem o grupo 2, que é associado a poucos ou quase nenhum, às vezes confundidores. Então, esses são os mais seguros. E o grupo 3. O grupo 3, por eles também serem novos, a gente não tem ainda tantos estudos que nos façam ficar confortável em utilizá-los para todos os pacientes. No geral, o que tem o melhor perfil de não causar essa complicação tão grave é o grupo 2. Então, conversando um pouquinho mais sobre a fisiopatologia da lesão associada ao gadolínio. Alguns trabalhos mostraram que a infusão de gadolínio ela foi identificada em algumas áreas do sistema nervoso central, pela própria infusão e pela facilidade com que ele se distribui no corpo. O que a gente não sabe é se isso vai provocar algum grau de dano a longo prazo. A princípio, os estudos preliminares mostraram que não houve diferença nenhuma, mas como eles identificaram que existe essa deposição, houve o alerta de pensar que talvez isso, a longo prazo, no futuro, tenha algum efeito deletério. Em relação à fibrose sistêmica nefrogênica, é da seguinte forma. O gadolínio ele vem bem estabilizado. No decorrer da utilização e também pela própria disfunção renal, porque a maioria deles tem uma metabolização e uma excreção renal, pode ocorrer uma dissociação do gadolínio. Esse gadolínio se dissocia e se liga a grupos fosfatos que são insolúveis no corpo, eles precipitam. Então, esse complexo gadolínio-fosfato acaba precipitando no tecido, precipitando nos rins, no pulmão, e isso causa uma reação inflamatória, um recrutamento de mediadores inflamatórios para aquela região. Basicamente por conta disso, que pode ocorrer a fibrose. Existe um maior risco de pacientes com a taxa de filtração menor, que aqui ele coloca 30, que em teoria eles têm maior risco de ter essa doença, justamente porque a excreção ela é renal. Que para quem nunca viu, nunca vimos, algumas fotos de uma fibrose sistêmica nefrogênica, aqui algumas placas eritematosas, aqui na direita como se fosse uma pele bem xerótica, como se a gente fosse talvez fazer uma pele em uma consistência amadeirada em relação à solidez, que é justamente o depósito de fibrose, por esse complexo gadolínio-fosfato. Então, assim como a gente viu ali no iodado, que estimar o risco talvez seja importante, a gente não sabe até que ponto existe mesmo essa lesão. Será que é importante eu estimar o risco aqui, com o uso de gadolínio, entendendo que a minha complicação mais grave é a fibrose sistêmica? Então, assim, quanto maior o risco será, quanto pior a sua disfunção renal, como a gente tinha comentado. Isso é um pouco óbvio, né? À medida que você piora a sua taxa de filtração, de forma mais lenta eu vou processar aquele gadolínio e mais tempo, em teoria, eu tenho daquele gadolínio dissociar e se depositar no corpo. Os grupos de maior risco são os pacientes classificados como doentes renais crônicos estágio 4 ou 5, ou mesmo aqueles em diálise, que não tem clírice nenhum, pelo menos nos estágios finais. O paciente dialítico ele pode ter algum certo grau de clearance, mas é um risco muito alto. E daí, qual grupo, né? É o grupo 1, é o 2, é o 3. Aqui vale só a consideração, isso o professor Baldo ele sempre fala. Os contrastes à base de gadolínio lineares, que são do tipo 1, eles são associados ao maior risco de causar esse precipitado. Os do grupo 2, na maioria deles, eles são macrocíclicos, são mais estáveis a molécula. E, de alguma forma, isso predispõe muito menos, ou não predispõe até,
a formação desses precipitados. O tipo 3, ele é um linear novo, então a gente não sabe ainda muito bem, a longo prazo, o efeito dele deletério. E era uma complicação bem grave naquela época, porque só tinha o grupo 1. E acabou que, entre 97 e 2007, 500 casos foram reportados. E não tem cura, é tratamento de suporte à fibrose. É uma complicação muito grave. Tanto que, na época, o FDA, ele classificou como black box. Pacientes com disfunção na época, com disfunção renal, estavam proibidos de usar gadolínio, com medo dessa complicação grave. No decorrer da evolução e na formação de novos agentes de contrastes menos tóxicos, foi atualizado em 2010, que na verdade agora o médico que indica deve ter parcimônia. Ele deve entender se realmente vale a pena o paciente se expor àquele risco e liberou, desde que isso seja conversado e seja bem ponderado. Porque antes realmente havia uma proibição, mas com os novos contrastes, ele liberou nesse sentido. Tanto que algumas políticas hospitalares foram criadas. Então, no começo, era obrigatório você ter um questionário para, a partir dele, identificar o paciente que tinha ou não algum grau de fator de risco. Ou, então, era obrigatório o paciente com alguma disfunção renal ou histórico prévio dosar creatinina antes da gente de fazer o contraste. E aí eu pergunto, só para vocês pensarem, né? Alguma vez na IC que vocês receberam, vocês pediram para dosar a creatinina ou quanto estava? Vocês, assim, só ia liberar se tivesse uma creatinina mais recente? Pensem um pouco sobre isso, depois vocês vão ter a resposta. Antigamente era obrigatório. Então, de novo, né? Para frisar bem, o grupo 2 ele é o de menor risco, que é o contraste macrocíclico. Com essas novas tecnologias, as sociedades que regulam não obrigaram mais o médico a ter uma estimativa da função renal, desde que eu use esse grupo 2. Eles entenderam que o risco é muito baixo. Não só isso, mas também que esses exames com gadolínio eles não devem ser contraindicados se o meu maior medo for a fibrose sistêmica nefrogênica. Antigamente era contraindicado, hoje em dia não. O risco de cada um ainda não é bem definido em relação a quem pode desenvolver ou não. E a outra pergunta é: qual o risco que eu tenho em um paciente de alto risco? Mas a pergunta ainda seria: quem é o meu paciente de alto risco? E esse estudo mostrou um direcionamento, né? Foi uma meta-análise e uma revisão sistemática que ele avaliou o risco de fibrose sistêmica nefrogênica em pacientes de alto risco, que era o estágio 4 ou 5. Nada mais justo, né? E aqui o pulo do gato foi, ó, vejam aqui, grupo 2. Então, pacientes de alto risco usando contraste de menor risco, é o grupo 2. Então, essa revisão sistemática, que é a melhor evidência que a gente tem hoje em dia, juntou 16 estudos, mais de 4.000 pacientes. E o interessante é que não houve nenhum caso de fibrose sistêmica nefrogênica. Eles consideraram até na discussão o contraste com gadolínio ser mais seguro do que o iodado até. Bem interessante. E não só isso, eles ainda deram um passo a mais. Tudo bem, estágio 4 e 5 realmente é alto risco. Então, eles fizeram outro estudo, uma subanálise desse estudo, e eles ratearam esse estágio 4 e 5, em quem era 4, em quem era 5, em quem era em diálise. Então, vejam, dos 4.931, 1.849 estavam em diálise. Eles não tinham clírice nenhum. O contraste que foi utilizado na teoria, ele ficou mais tempo no organismo do paciente. E mesmo assim, não houve nenhum caso de fibrose sistêmica nefrogênica. Que nos faz pensar cada vez mais que um paciente de alto risco, desde que eu utilize o grupo 2, esse risco ele é muito pequeno. Nesse trabalho foi nenhum. Então, em relação à fibrose sistêmica, de novo, grupo 2, o de menor dose e somente se necessário. É aquela conversa que você vai ter com o colega que está pedindo a sua opinião, se aquele exame realmente é necessário. Em relação ao grupo 1 e grupo 3,
nesse paciente de alto risco, o grupo 1 está totalmente contraindicado, estágio 4 e 5 não se faz. Houve um risco relativo nos estudos anteriores, né, daquela época, de odds ratio de 26, e isso foi significativo. Ou seja, grupo 1, não. Para os nossos pacientes de alto risco, está proscrito. Alguma outra consideração, né? Os exames de imagem não devem ser postergados nesse contexto de alto risco. Aquele paciente, por exemplo, cardiorrenal, com a creatinina de 5, está no ambulatório há 6 meses e precisa fazer... e ele é policístico, e ele precisa fazer uma ressonância com contraste para avaliar aneurisma. Você não vai barrar esse exame. Nem postergar apenas pelo fato dele ter um grau de disfunção renal. Porque justamente isso, ó, eu ocorro de cair do cavalo, né? O professor Balda gosta de falar, que são os riscos de subdiagnósticos. Eu não faço diagnóstico. É muito mais deletério eu não saber se aquele paciente específico tem ou não aneurisma do que o risco de causar uma fibrose, que é praticamente nulo hoje em dia. E a outra questão e o paciente que já dialisa? Novamente, sempre o grupo 2. Algumas recomendações aqui são mais específicas e variam de cada sociedade. Então, o Colégio Americano de Radiologia, ele recomenda que, logo após o exame com contraste de gadolínio, você programe a sua sessão de diálise. Hoje em dia a gente tenta fazer isso, né? Existe um maior clearance do contraste após a hemodiálise, ainda que não haja evidência que isso vá reduzir a minha fibrose sistêmica, né? Então a ideia ainda mesmo sem evidência, fez exame com contraste, programa a diálise em seguida. Já a Associação Canadense, ela chega a mencionar múltiplas diálises. Isso aqui também é daqui que vem aquela conversa com o professor Baldo, que ele fala. Fez com contraste, vamos realizar hoje, amanhã e depois. Eles realmente colocam isso. Eles entendem que a primeira diálise vai ter uma clearance de 70% do gadolínio, ao passo que a terceira diálise vai ter uma clearance de 95%. Eles até recomendam um tempo ideal após o contraste de você fazer a diálise. Então, fez o contraste, 2 a 3 horas após diálise. Daqueles que já fazem, né? Outra questão é que eles comentam que não se recomenda trocar o modo da terapia dialítica. Na teoria, a diálise peritoneal ela tem o menor clearance do gadolínio. Eu não estou autorizado a mudar a minha modalidade só para clarear o gadolínio. Eu mantenho a diálise que eu estou prescrito já. Se o paciente ele faz hemodiálise, ele vai continuar fazendo hemodiálise. Se ele faz peritoneal, da mesma forma. Também você não precisa loucamente aumentar o fluxo para alto fluxo, passar um catéter 13 French na hemodiálise. Você só mantém a diálise que aquele paciente já vai fazer. E eles até questionam, talvez, que a peritoneal ofereça um menor risco, mas aqui tem um pouco de viés, porque os pacientes em peritoneal, pelo menos no geral, no começo, eles têm maior diurese, tem a maior clearance do contraste. E a outra questão é que não se recomenda iniciar hemodiálise só devido ao contraste. Então, volto naquele caso que eu comentei do cardiorrenal com creatinina de 5, que tem que fazer um exame com contraste de uma ressonância. Eu não preciso indicar diálise para esse paciente só pensando no contraste. Eu posso muito bem fazer o exame e acompanhar. Não é obrigatório. Isso não vai definir minha conduta de indicar ou não a diálise, se ele não fizer. Tá? Se ele não faz diálise, você não vai indicar por causa disso. E aqui, no geral, só para a gente ter um apanhado, né? Quem são realmente, então, os de maior risco, tanto do contraste iodado quanto do de gadolínio, para ficar atento. Então, o contraste iodado são pacientes que têm doença renal crônica. Isso aqui é o Cagil que menciona, com a creatina acima de 1,8 ou até mesmo a taxa de filtração abaixo de 45, em relação ao iodado. O diabetes mellitus ele já foi considerado um fator de risco, mas cada vez mais vê-se que não é o diabetes que dá esse maior risco, mas são outros fatores que a gente não conseguiu definir muito bem. Mas também tá junto no pacote aqui. Então, hipertensão, ICC, hipovolemia, nefrotóxicos. Vejam que é você realmente avaliar o paciente, né?
aquele que tem maior risco de fazer lesão renal aguda, independente se é de contraste ou não. O uso de contraste de alta osmolaridade, isso aqui realmente é um fator de risco, então dá preferência ao de ISO. Também usar altos volumes de contraste parece ter o maior risco. Então, se é, por exemplo, o paciente foi fazer um CAT, que complicou, teve que fazer ventriculografia, ou teve que fazer novas abordagens no mesmo tempo, ou durou mais tempo, também está em maior risco. Ou ainda, se o paciente é submetido ao contraste em menos de 72 horas. Então, esse é mais ou menos o período que, se você repetir o exame, se você repetir o expor o paciente ao contraste, ele tem maior risco de ter alguma lesão renal. O Cagigo também menciona em relação à urina tipo 1, na verdade, o dipstick, né? Então, se o paciente ele já tem algum grau de proteinúria, ele tem maior risco de ter uma lesão renal aguda. E, novamente, aqui, aquele embaixo, por vezes, polêmico, mas pelo aquele estudo randomizado que a gente viu, o contraste arterial ele tem o maior risco de causar lesão renal. Em relação ao gadolínio, aqui o principal é alguma reação prévia a alguma substância do gadolínio, mas isso é uma regra geral para todos os tipos de contraste, ou algum grau de alergia. Questiona se o paciente com asma tem maior risco por ele ser atópico a ter reação ao gadolínio. Tem maior risco realmente o paciente com pior disfunção renal ou em maior grau de disfunção, seja ele CKD 4 e 5, e maior ainda em diálise. Ou mesmo o paciente que tem lesão renal aguda, porque esse já tem uma lesão definida. Então você pode ter ele com maior risco ainda, expondo ao gadolínio. E também aqui compartilha com o iodado, né? Múltipla exposição ou mesmo altas doses fazem parte dos fatores de risco do gadolínio. Então, para concluir, os estudos são controversos, na verdade. Alguns trabalhos mostram que essa lesão renal aguda está associada ao contraste, mas outros falam que não é só ele. Às vezes, é a hipovolemia que você não viu, é a medicação que você deixou passar, são outros fatores, né? É por isso que é para isso que a gente está aqui. Quando ele pede nossa avaliação, a gente tem que avaliar o paciente por inteiro. Não vai só avaliar o tipo de contraste, o quanto que ele vai utilizar. Se o paciente ele já é diabético, ele já é hipertenso, mal controlado, tem muitas outras variáveis que eu preciso ter em mente antes de entender e definir que aquele contraste foi o principal causador da lesão renal do paciente. Às vezes não é ele. E tem aquela ideia também, né, que nem toda ira é igual. Aquilo que em outra aula a gente comentou, o Alejandro, existem fenótipos, né? Então tem pacientes que têm lesão renal aguda e não recuperam em relação ao contraste. Tem outros pacientes que não, que têm, aumentam a creatinina, mas voltam ao basal, e isso não faz nenhuma diferença no futuro. Então depende muito. A gente não sabe muito bem em quem, de fato, vai ter lesão renal aguda pelo contraste. Novamente, né? Incrementos na creatinina não necessariamente indicam risco, como a gente acabou de comentar. Existe essa real limitação da importância que é dada ao contraste no contexto da lesão renal aguda, principalmente devido aos estudos controversos, mas ainda assim se estuda muito sobre isso. Tanto que estamos aqui nesse tempo todo conversando só sobre isso, né? Novamente, né, como sempre, é necessário estudos que confirmem esses efeitos tóxicos que, em teoria, eles provocam. E, de forma geral, se for contraste iodado, dê preferência ao isoosmolar, tá? Se cair na prova, para marcar esse. Se gadolínio, dê preferência ao grupo 2. Se o paciente já faz diálise, de preferência, programe a sua diálise 2 horas a 3 após o uso do contraste. E aí fica aquela pergunta, né? Fibrose nefrogênica sistêmica, nunca vimos, nunca veremos? Parece que não. O risco é muito baixo ou até nulo. Sempre tentar usar a menor quantidade de volume possível. Isso vai depender muito do exame que você solicitar e da forma como ele vai ser feito, se há alguma complicação. Mas 100 ml é um volume considerado baixo. E aqui vale o bom senso, né? Um exame bem indicado, não há contraindicação. Paciente transplantado, vou ser um pouco polêmico agora, né? Com dor abdominal a esclarecer, você acha que é vascular? Faz o contraste. Você precisa saber daquele diagnóstico, né? E sempre avalie o risco, né? Então, em relação a diabetes, hipertenso, se ele fez o contraste recente, que às vezes você pode até postergar,
Se é um paciente que é coronariano, ele está estável, fez um CAT hoje, espera uns 3 dias para fazer o próximo, desde que ele não estabilize, né? Você pode conversar isso com o seu colega, né? E ainda não temos biomarcadores em relação à lesão pelo contraste. Tem essa provável luz, né? Talvez os pacientes que têm o KIM-1 elevado, pré-exposição, tenham maior risco de ter lesão pelo contraste. Revise sempre as medicações, suspenda sempre o AINE quando você conseguir. Também a metformina é sugerido que você suspenda. Tente manter seu paciente em euvolemia. Dificilmente a gente vai conseguir fazer isso de forma invasiva, mas se você tem, você consegue fazer isso de forma invasiva, melhor ainda. Outra dica, não indique diálise em quem não faz diálise, tá? Não precisa, mesmo sendo um CKD de 5. E aí, pessoal, aquele preserve é exatamente essa última frase aqui. Não invente moda, tá? Não vai querer fazer essa cisteína, solução bicarbonatada, não fez diferença nenhuma. É o bom e velho soro que a gente sempre utilizou e que sempre deu certo. Em relação a como você pode fazer isso, não tem nada muito padronizado. Então, o que a gente costuma fazer é 1 por quilo, 1 ml por quilo por hora, 2 horas antes, a 2 horas depois. Inclusive, o próprio Cadigo, ele sugere isso, dessa forma. E mais uma, né? Não adianta eu falar que eu tenho que usar o contraste isosmolar, eu tenho que usar o meu gadolínio grupo 2, se eu não sei qual que eu tenho no meu hospital. Então, o ideal é que você saiba qual que você tem disponível, para quando você for lidar com esse contraste, você saber já o que esperar. Então, aqui no nosso bom e velho São Paulo, o que nós temos é o iobidritol. Ele é um de baixa osmolaridade. Veja que não é o melhor. Mas ele também tem um bom efeito de não causar tão lesão. Então, tanto ele quanto o ISO são bons. Então, veja que mesmo de baixo, ó, a osmolaridade é alta. Então, esse é o que nós utilizamos no São Paulo. Em relação ao gadolínio, é o grupo 2, ó. Legal. Agora, quando forem te perguntar, e se você pode fazer ou não, você fala, pode escrever na sua interconsulta. Claro, temos aqui um contraste grupo 2, o risco de fibrose é baixo, liberamos para fazer o exame. Então, você já consegue já dar um outro ar à sua interconsulta. Ou seja, mesmo aqui a gente tem um grupo de gadolínio que não, a princípio, teve esse risco de causar, né, fibrose. Acho que é basicamente isso, pessoal. Para a gente ter mais ou menos uma ideia, é realmente um assunto bem extenso, mas espero que vocês tenham compreendido ou começado a entender alguns conceitos e saber que ainda, realmente, é controverso a questão da lesão renal aguda pelo contraste. Alguns estudos falam que sim. E também é importante saber qual que eu tenho, né? Qual que eu vou manejar. Aqui a gente tem um perfil bom de uso de contraste, que a gente fica mais tranquilo em poder liberar os pacientes, desde que bem avaliados, né? Acho que é basicamente isso. Alguém tem alguma pergunta? Por favor. Muito bom, Mito. Muito obrigado por concordar comigo que não existe lesão renal aguda por contraste. Opa, E Levski, ó, eu falei. não, o Popolevski, ele é sempre muito polêmico nas coisas. Se você for olhar, no passado ele publicou uma revisão falando de como usar anti-inflamatório em doente renal crônico, e nos diferentes estágios. E ele até argumenta que talvez a gente tenha espaço para usar anti-inflamatório no doente renal crônico estadio 5. A mesma coisa no contraste. Ele é uma das pessoas que argumenta que talvez não exista, de fato, uma lesão renal aguda induzida pelo contraste, quando a gente está falando desses contrastes com osmolaridade mais próxima da osmolaridade sérica. Quando a gente fala de contraste com essa osmolaridade mais alta, em 1500, aí realmente aí parece ter algum efeito, porque ele provoca uma vasoconstrição que talvez seja tão importante que daí a gente lesa o túbulo, né? Mas ele argumenta que talvez esses contrastes com osmolaridade menor provoquem somente uma alteração transitória de creatinina, justamente por causa disso, porque não altera marcador de lesão tubular. Então, eu Esse, pessoalmente tenho uma tendência muito grande a concordar com ele, porque eu tenho uma birra pessoal